Olá, meu nome é Samuel Alves Soares e eu vou apresentar aqui a resolução da última lista de exercícios da disciplina de Introdução à Ciência de Dados, disciplina do curso de doutorado em Ciência da Computação da UFC. E esta lista vai tratar de agrupamento de dados. E aqui, na lista, há uma descrição aqui do que é necessário realizar, mas em resumo, ele pede para criar tópicos presentes nas mensagens postadas lá no Telegram, utilizando aqui 4 algoritmos para modelagem de tópicos: o LDA, GSDMM, o PTM e o BERTOPIC. Então, vou mostrar aqui a implementação e quais foram os tópicos gerados por cada um desses algoritmos. Para agilizar aqui o trabalho, né, e não pegar o dataset do zero, eu utilizei o dataset processado na lista de número 5, que já vem com travasap removido, linhas duplicadas removidas, textos com menos de 5 palavras também removidas, spam removidos, e ele tem algumas colunas que foram criadas que eu não utilizo aqui neste trabalho, mas poderia ser feita alguma comparação, né, por exemplo, né, do score de desinformação e avaliar os tópicos e o score de desinformação. Poderia ser feito isso, uma ideia, né, do que poderia ser feito. E também ele está agrupado por similaridade pela distância dos cossenos, que foi o trabalho realizado na lista 5. Então, eu peguei esse dataset que eu gerei, que ele tem aqui 203.901 linhas, removi todas as linhas que não têm score de desinformação para filtrar os meus dados, né? Acabou sendo útil nas outras listas e eu vou fazer isso aqui também. Ficou com 79.714 linhas e eu decidi tratar os tópicos apenas de mensagens classificadas como da língua portuguesa. Então, para isso, eu utilizei a mesma biblioteca da última lista, que foi a LangDetect. Instalei ela e criei aqui uma função para detectar a linguagem e uma coluna no dataset para identificar aqui qual é o idioma daquele texto, né, que ele identificou. E aí eu decidi, né, filtrar o meu dataset apenas para aqueles textos, aquelas postagens que foram classificadas como português. E aí eu removi e o restante ficou 72.416 linhas. Então, de 79 para 72.000 linhas. E aí, né, com base na experiência aí, né, dessas listas, desenvolvimento dessas listas, eu decidi refazer, né, os dados lá da coluna texto tratado, o texto pré-processado. Refiz aqui a função, ficou até um pouco mais simples, e decidi fazer algumas modificações específicas para essa lista aqui também. Eu decidi... pronto, deixa eu mostrar aqui passo a passo. Então, criar a função para converter o texto bruto, né, o texto sem pré-processamento, converter tudo para minúsculo, remover as URLs, eu estava deixando apenas o domínio, decidi aqui remover as URLs, acaba ficando ainda o domínio principal. Remover menções e hashtags, arroba alguma coisa, cerquilha alguma coisa, remover pontuação e caracteres especiais. Na última lista eu verifiquei que tinha muita postagem que depois do tratamento do texto ficou apenas números que não tem utilidade aqui, no meu caso. Então eu vou remover todos os números de todas as postagens, remover a acentuação, deixar o caractere sem a acentuação, removo os stop words, e eu decidi aqui também, além de tudo isso, fazer a lematização do texto, que é uma das características buscadas quando a gente vai fazer a modelagem de tópicos, né, para descobrir os tópicos das mensagens.
Então, ele vai classificar, né, as mensagens das nossas postagens em tópicos, e aí é importante que sejam lematizados. Então, e aí eu gero esse texto. Então, eu criei aqui, eu alterei, né, todas as informações que estão no texto tratado para utilizar essa nova função, tratar texto, né, passando o texto aí sem pré-processamento, aplico o pré-processamento no texto e vai essa informação para a coluna texto tratado, e está aqui o resultado. Tá? Então, ficou até mais rápido, mais simples, e gera um resultado até melhor do que, nem tão melhor, mas ficou melhor a organização aqui da minha função, e adicionei a lematização do texto. Já que eu iria fazer isso, decidi fazer um ajuste aqui na função de tratamento aqui de pré-processamento do texto. Bem, e aí a gente vai utilizar aqui o LDA, o algoritmo LDA. Eu utilizei o algoritmo que está implementado aqui no Scikit-Learn. Temos aqui o algoritmo chamado aqui Latent Direct Allocation, Direct Allocation, acho que é assim que se pronuncia. Então, eu fiz a implementação aqui da função, né, chamada aqui Apply LDA, para buscar 5 tópicos, né, que a gente poderia variar. Aqui é uma questão de ficar tentando descobrir qual a quantidade de tópicos ideal para as postagens aqui. Eu coloquei 5, gerou um resultado aqui satisfatório, e aí eu apresento aqui a informação. Então, o que ele vai acontecer aqui? Ele vai, né, utilizar aqui aquela função de embedding, count vectorize, onde ele vai ignorar palavras que aparecem em mais de 95% dos documentos e os que aparecem em menos de 2 documentos. Cada postagem seria um documento. Depois ele inicializa e treina o modelo LDA com base no... Eu crio aqui a função, o objeto, né, e ele vai fazer esse treinamento com base no que foi retornado aí pelo vetorizador. E depois, né, ele exibe os tópicos que foram encontrados, né, os 5 tópicos, os 5 tópicos que foram encontrados aqui, as palavras mais prováveis para cada tópico que foi encontrado, que ele descobriu. Tá? E no final aqui eu executo essa função, né, eu carimbo aqui o tempo de início e o tempo de final da execução desta função. Então, quais foram os resultados que ele me apresentou? Tópico 0 aqui, né, tem Ucrânia, BDM, Mundial, Brasil, Twitter, User, Rússia. Então há uma mistura aqui de guerra, talvez aí do compromisso do Brasil, como o Brasil se porta aí diante da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tem muitas informações de países, né, alguma coisa relacionada ao mundo. O segundo tópico tem aqui soja Brasil para presidente Bolsonaro. Então aqui tem a ver com a eleição, né, de 2022, a campanha para presidente. Aqui no 2, plataforma, dia, não, ano, dinheiro, canal, todos aqui, eu não sei bem, não sei se é algum falando dos canais do YouTube, ou convidando para financiar alguma coisa, ou ganhar alguma coisa na plataforma digital, bem, alguma coisa do tipo. E o tópico 3, PT, Brasil, votos, vídeos sobre TSE, não, presidente, Lula, tem a ver também com a campanha eleitoral. E o outro tópico, Deus, são você aqui, vai Bolsonaro, já só para alguma campanha aí para o presidente, utilizando algum slogan aí que ele já era conhecido nos seus discursos. Bem, então esse aqui foi, né, os 5 tópicos. Eu coloquei aqui 5 tópicos, né, então os 5 tópicos que ele me passou no seu processamento. Cada algoritmo apresentou alguns dados diferentes, né? Alguns dados vou mostrar o outro. Para o GSDMM, eu tive que instalar, né, a biblioteca aqui no Colab. Instalei aqui a biblioteca no Colab e aí eu criei a função,
né? Importei. Aqui Move Groups Process, GSDMM, e criei aqui a função que vai utilizar também a coluna texto tratado. Então tem outras informações aqui, eu peço outras informações que ele vai utilizar aqui no construtor do Move Groups Process. No caso do LDA, as informações que eu peço aqui, número de tópicos que eu fixo, é que ele vai utilizar aqui nessa classe, né, do LDA, que implementa o LDA, que ele só pede aqui o número de tópicos e aqui o random state, que eu coloquei 42. Padrão, né? A implementação que a gente vê é 42, eu coloquei 42. Não sei como é que o resultado para outros valores, como é que ficaria. Bem, mas aqui para o GSTMM, né, tem essa classe MoveGroups e aí ele pede, né, o número de tópicos, que eu coloquei 5, número de interações para ele ficar aprendendo, né, e convergir para tópicos coerentes. E essas informações de alfa e beta aqui que ele pede, que por padrão coloquei 0.1, que era o que estava sendo sugerido. Então ele pega essas palavras, né, e gera aqui a id de palavras, porque não trabalha diretamente com as strings. E aqui, né, tem a exibição, né, dos tópicos gerados por esse objeto MoveGroups Então ele pega nesse cluster de palavras, né, e aí eu gero aqui ordenado aqui pelos tópicos, né, dá um sorted que ordenou pelos tópicos. Então, novamente, carimbo o tempo. O LDA, ele levou aqui, foi até rápido, né, menos de 3 minutos. Já o GSDMM, ele levou aqui, deixa eu ver aqui, levou um pouco mais de tempo, né, um pouco mais de 9 minutos, quase 10 minutos. Isso aqui são informações que são geradas no próprio processamento dele, né? Ele gera aqui esses logs. E aqui os 5 tópicos gerados. Primeiro, não Deus, Senhor, Jesus, dia, user, todo, Brasil, verdade, tudo. Não sei se é uma pregação, se é uma oração. O outro, não Bolsonaro para vai, só Lula já, povo, Brasil, presidente, alguma coisa relacionada à campanha eleitoral. O outro, você use aqui plataforma não dinheiro, ganhar, parabéns, começar, alguma coisa parecida lá com o do LDA, que ele encontrou algum engajamento aqui para a plataforma, para ganhar, ou para, não sei, para fazer algum canal. O tópico 3, não Bolsonaro para presidente, vamos povo, já vai, só Brasil, parecido também com o do LDA, relacionado à campanha política. E o 4 aqui, não Bolsonaro, Brasil, Lula, fonte sobre user são ano. Aí tem esse TMEALES, alguma coisa, deve ser algum domínio aí de alguma URL. Tá? Então, tem esses 5 tópicos gerados pelo GSDMM. Um pouco diferente, mas tem alguma semelhança entre eles. Né? Tem alguma semelhança aí entre eles, entre o LDA e o GSDMM. Né? Alguma semelhança. Bem, o PTM foi um pouco difícil aqui de encontrar um algoritmo, aí eu vi uma sugestão para implementar na mão, eu implementei na mão, tá aqui o código, assim, sem utilizar uma biblioteca específica, né, ele faz uns embeddings aqui e depois acaba utilizando o LDA, né, o LDA, aqui ó, utilizando aqui o LDA do Scikit-learn. Mas tem aqui uma outra biblioteca, que é a Tomotupy, que ele utiliza aqui, né, também, né, vários modelos de tópicos aqui. Ó. Eles também têm o LDA, ó, Latent Directly Allocation. Tem outro LDA aqui, tem vários tipos de LDA. Tem o PT Model, que é o que eu utilizei aqui. Né, e não sei se tem, aqui tem o não, aqui é outra coisa, GDNR Model. Então, vi isso daqui.
E utilizei, né, o PT Model, que ele implementa, né, esse Pseudo Document Based Topic Model, que é o que é sugerido lá na lista. A lista pede para utilizar esse. Inclusive, tinha outros PTM que não era esse Pseudo Document Based Topic Model. Mas aí o TomatoPy tem essa implementação. E ele utiliza, né, também tem um número de tópicos. Tem esse P que ele sugere multiplicar aí por 10, o K por 10, coloquei 50. Tem alguma coisa a ver aí com o número de pseudodocumentos. Não sei a fundo o que é esse P, mas ele pede para fazer essa configuração. E 200 aqui como número de interações para ele convergir na descoberta aqui dos tópicos. Então, passo isso para a classe e gerei esse objeto. Para o construtor aqui, gerou o objeto. E aí ele adicionou documentos ao modelo. Converti até aqui para a lista, né, separada pelos espaços, porque esse add-doc ele espera que seja passado uma lista de palavras, né, a lista de palavras. Então, eu peguei o texto, aqui, né, ele vai pegar para cada documento, né, para cada texto, ele vai chamar esse método e eu converto a postagem, né, para a lista. Aí ele treina o modelo, faz o treinamento aqui do modelo, utilizando o número de interações que foi passada, treina em blocos de 10 interações, aqui manda imprimir, isso aqui é um código que eu peguei, que aí para poder ver o que estava acontecendo, né, e a demora dele, se ia demorar muito, aí mandei printar aqui. E aí depois ele gera aqui e obtém as palavras mais prováveis para cada tópico. Bem, então carimbei também o tempo no início e final, passando o dataset lá só em português. E ele levou aqui cerca de, deixa eu ver aqui, foi até rápido, né? Foi rápido. Foi um pouco mais de um minuto aqui, foi isso mesmo? 17h29, 17h28. Foi pouco mais de um minuto para executar. Tá? Mandei executar e saí, aí quando voltei tinha terminado. Nem vi que tinha sido tão rápido assim. Então, ok. Bem, então ele gerou aqui esses 5 tópicos. Olha só que aqui estão pessoas do grupo até vídeo fazer. Bem, não sei bem o que é isso, mas o outro. Canal sobre governo grande são contradisse desde verdade sistema também não consegui identificar um tópico, o que seria isso. Deus, dia, Brasil, todos, toda mundo, Senhor, vida, Telegram, nome. Depois, presidente, povo Lula, vamos Brasil agora. Aqui eu sei que pode votos, né, que tem a ver com alguma questão da campanha política. O outro aqui, user você, aquele domínio lá, fonte, ano aqui, dinheiro, pode, plataforma. Alguma coisa aí a ver com engajamento aí, ou com fazer alguma coisa aí numa plataforma digital. Bem, não ficou muito legal, né? Não ficou muito legal aqui com 5 tópicos. Aí eu decidi fazer a implementação sem utilizar a biblioteca, né? Utilizando aqui, pede para obter os embeddings dos documentos originais, né? Utilizando essa classe aqui, dessa biblioteca Syntax Transformers, para fazer os embeddings em português. Né? E se der erro, né, ele iria fazer o TF-IDF vetorizar por ele. Mas aí deu certo, né, utilizar essa biblioteca e agrupa os documentos, né, para formar os pseudodocumentos utilizando caminhos. Então faz agrupamento utilizando os caminhos, distância, com base aí provavelmente na distância entre as palavras, alguma métrica aí de distância, constrói os pseudodocumentos e depois, né, ele aplica o LDA nos pseudodocumentos para gerar o resultado. E aí o resultado, né, ele vai mostrar os tópicos, eu mandei executar aqui, e aí ele gerou um negócio um pouco melhor. Foi diferente do LDA, apesar de estar usando LDA aqui, mas o algoritmo em si, né, ele
ele é um pouco diferente, só no final ele utiliza o LDA. E aí ele gerou um negócio mais interessante, né? Tópicos do PTM aqui aplicado em pessoa de documentos. Ó, acorda, bote, misericórdia, padre, inimigo, Bíblia, Satanás, inferno, orar, comunistas. Tem a ver aqui com religião, né? E misturando aqui com comunismo, alguma coisa de, provavelmente, de vendo uma ameaça comunista às religiões, não sei. O fé e comunismo não se misturam, alguma coisa do tipo. Passaporte, Nikkei, Seng, Xangai, Damares, Active Trades, alguma coisa assim. Padre, que algum domínio aí. E áudio. Bem, esse aqui não ficou muito legal. Não sei bem o que é isso aqui não. Bem, defendê-la hídrica, trocarem habilitado, corrigido, atrasarem, regulatório, afirmaram prevalência, supomos, estranho aqui, mas tem a ver com alguma coisa, mas não estou conseguindo identificar. E TRI, moedas, BTC, criptomoedas, aqui tem a ver com alguma coisa de moedas digitais. E o último aqui, vamos anular, nulo, silêncio, comunista, esquerdista, eleitorais, senadores, eleitor, votário. Então ele não apresentou coisas de campanha política, como o LDA e o GSDMM, outras informações que os outros encontraram aqui foi bem diferente, mas tem algumas coisas que fazem sentido aqui. Então foram esses 5 tópicos que ele me retornou aqui. Tá? Teve ordenação aqui. Bem, esse aqui é uma outra versão aqui do PTM sem utilizar a biblioteca, porque parece scikit-learn não tem, não encontrei outro lugar, mas achei esse Tomatu Pai, mas, bem, se tem alguma configuração a mais, você tem que aumentar o número de tópicos ou de interações. A gente poderia fazer outros testes depois, mas está aqui a implementação. E, por fim, né, usamos aqui o Bertopic. Aí eu precisei instalar a biblioteca aqui, Bertopic, né, fiz a instalação. E aqui está o algoritmo, né, Apply Bertopic. E aí, umas coisas que eu vi, umas implementações que eu vi, dizia que ele trabalhava bem com texto não processado. Né? Eu coloquei aqui, será mesmo? Né? Aí eu fiz das duas formas, com o text content anônimos e com o texto pré-processado, né? Que é o meu texto tratado. Mas eu não achei um resultado legal não, com o texto não processado. Eu tinha essa informação, fiz os 2 testes. Então eu pego, né, o texto, esse texto, né, ele transforma aqui para a lista, né, o dado dessa coluna. Ele utiliza esse Sentence Transform aqui, que é utilizado aqui também na outra implementação que eu fiz, né, do PTM, o mesmo Sentence Transformer, para fazer os embeds em português. Depois ele configura aqui o objeto Bertopic, né, e passando aqui as informações, né, dos tópicos e outras informações. Deixei esses comentários aqui para eu lembrar mais da frente de algumas configurações que poderiam ser realizadas aqui nessa classe. Né, coloquei verbose true aqui para poder imprimir os logs, né, enquanto ele estiver processando. Ele faz aqui o treinamento, né, para descobrir os tópicos e depois ele imprime os tópicos. Né. Essa impressão não fica muito legal para visualizar, mas tem como gerar gráficos com os tópicos, aí ficou mais interessante de visualizar. Tá? Então essa impressão não fica legal, mas os gráficos de barras ficam legal mostrando as palavras de cada tópico que ele encontrou. E aí ele tem uma informação que -1, ele vai encontrar um tópico que vai classificar como -1, ele vai dizer que geralmente representa outliers. Representa outliers, né, quando ele encontra tópicos -1. Então olha só o resultado. Então ele processou, né, faz todo esse log que é gerado,
E aí, olha só, né, ele mandou 5 tópicos aqui, mas o primeiro como outlier. Né? Então, com o texto não pré-processado, só veio o stop words. Aqui o crânio no meio, use, não, mas só tem ó, com, para. Ó, quando eu mando visualizar, ó, que a visualização, peguei esse objeto, né, que ele retornei esse objeto, né, chamei de Bertopic Model, que é o próprio objeto Bertopic aqui. E aí, né, olha só, o tópico 0, que de não dou com, não tem muita coisa legal não, só o tópico 3 aqui, ó, sobrenome, caracteres árabes, contém nome, mas não dá nem para identificar, de, da, Rússia, do, que. Então, não teve nada legal, então eu mandei passar, utilizar o texto tratado, aplicar o Bertop passando o texto tratado. Ele executou aqui, ele demora um pouco, né? Tanto que nos logs dá para perceber o tanto que ele demora, que ele vem aqui, ó, ele passou 25 minutos para fazer um processamento inicial aqui para os embeddings, né? Demorou aqui 25 minutos, aí depois foi mais 7 minutos, então foi 32 minutos mais ou menos aqui processando. Com o outro foi mais ou menos a mesma coisa, só que foi mais rápido aqui para os embeddings e depois mais 8 minutos aí processando os dados, né? Então aqui ele gerou também outliers, né? Esse não, Bolsonaro, Brasil, pra, vai, já, povo, Lula, só, presidente, ele identificou aqui como outlier. Aí mandei visualizar e ele mostrou os outros 4 aqui na visualização. Não você, Bolsonaro, presidente, usem. Uma coisa a ver com a campanha política. Né? Essa porcentagem aqui, essa proporção aqui, provavelmente a quantidade de vezes que ele aparece no texto, ou nas postagens. O outro copo, Coreia, Norte, energia, mísseis, alguma coisa aí com problema aí na Coreia do Norte que pode ter havido na época. Depois curso GB, duração, curso, tamanho, algum curso aí que foi ofertado, que apareceu bastante nas postagens. Alumínio, aspa, estudo, vacinas, crianças. Algum problema aí relacionado às vacinas para as crianças com asma, não sei, alguma coisa. Tem a ver com saúde, mas tem esse alumínio no meio aqui, não sei se tem alguma coisa a ver. Então tem aqui mostrando a porcentagem, né, a proporção, né, que aparece para classificar nos mesmos tópicos, né? E, bem, ficou bem diferente do LDA e do GSD-MM. Ficou bem diferente, mas foram os tópicos encontrados aqui no BERTOPIC. Então está aqui a implementação. Claro que dá para fazer algumas variações aqui de número de tópicos, de iterações para convergir melhor, entre outras coisas, mas aí eu teria que fazer um trabalho aqui bem maior. Mas é a sugestão que fica para melhorar aqui esses algoritmos. E eu mantive 5 em todos, né? Provavelmente algum desses modelos pode se dar melhor com mais tópicos, pela quantidade de postagens que eu tenho, ou com menos tópicos. Então, poderia ser melhor. Só que aí, para manter o padrão de 5 aqui entre todos, eu comecei com 5, fiz 5 com todos também, mas a gente poderia melhorar, aumentar, para ver se ele melhora esse resultado, né, principalmente o Bertopic e o PTM, ou se piora o resultado com mais tópicos. Então, fica essa sugestão. Então, essa é a apresentação, esse é o último trabalho da disciplina de Introdução à Ciência de Dados.